Eu entrevisto o senador Roberto Requião e começo perguntando, senador, o que foi que aconteceu no dia 7 de outubro de 2018, na eleição do primeiro turno? Paulo, um tsunami. Foi o resultado de uma guerra híbrida, de uma narrativa de desmoralização da política, de criminalização absoluta do PT e um movimento apoiado fortemente pela internet. Uma manifestação claríssima dos efeitos de uma guerra híbrida interna e externamente trabalhando no país. Por que externamente? Porque eu acho que a evidência é muito clara que essa batalha, fundamentalmente do WhatsApp, foi deflagrada de fora para dentro. Mandando fakes, distorcendo notícias. E ao lado disso, todo esse trabalho de desmoralização da política e dos políticos. Mas lutando bem contra o mal. E quem fez esse trabalho de desmoralização da política e dos políticos? Esse trabalho foi feito pela Rede Globo, pela grande mídia, sistematicamente nos últimos tempos. A criminalização e principalmente a criminalização dos políticos progressistas. Eu não estou dizendo que boa parte deles não merecessem as punições e os processos, mas foi uma coisa dirigida. O senhor atribui parcela dessa culpa ao juiz Moro? O Moro foi um dos instrumentos. Foi um dos instrumentos desse processo. Foi capturado pela vaidade, uma verdadeira paixão pelos Estados Unidos. Ele vai uma vez por mês, 2 vezes por mês para os Estados Unidos. Foi um dos instrumentos. O Moro, uma parte do Ministério Público e a mídia, apoiando e estimulando a vaidade dessas pessoas que brigavam quando haviam, talvez, muitas vezes inconscientemente, contra o Brasil. Como o senhor explica o que aconteceu no Paraná e a sua derrota? Bom, eu em todos os trackings das vésperas eleitorais tinha entre 43% e 45% dos votos. Sim. Em alguns até 55%. O Ibope, na véspera da eleição, publica um resultado de 39%. Eu fui dormir senador da República reeleito e acordei derrotado. Agora, o que o Ibope fez? O Beto Richa já havia sido completamente desmoralizado em função das últimas acusações, da sua prisão, da sua família e do seu grupo de governo quase que integralmente. Mas o Ibope põe o Beto Richa com 21 como o segundo senador a ser eleito pelo Paraná. E desencadeia o voto útil. Vamos votar então. O Requião está eleito. O Brasil inteiro dizia que eu seria um dos senadores, se não for senador, com o maior voto do país proporcionalmente ao Estado. Maior percentual. Vamos votar então no Arnes ou no Oriovisto para eliminar o Beto Richa. O Richa não tinha mais nada. No nosso treco ele tinha 6. O Ibope apresentou com 21, criou a ideia do voto útil. Mas eu também passei a ser no WhatsApp agredido de todas as formas. E um promotor irresponsável aqui no Paraná prendeu o Beto Richa, que a corrupção do pedágio passou pelo governo do Lerner, do Requião e do Beto Richa. Não disse que corrupção havia no meu governo, que eu fui o guerreiro contra esse roubo no Paraná e no Brasil. Imediatamente se apropriam disso para dizer o Requião estava envolvido na corrupção. O promotor não disse, mas abriu a porta para quem quisesse dizer. Ele instrumentalizou a sua apresentação, dando vaza a uma acusação desse tipo. E passaram a fazer o diabo. Publicaram boletins de ocorrência, frios, evidentemente, em que eu agredia a minha mulher e ela tinha reclamado numa delegacia de polícia. Paulo, eu e você sabemos que quem apanha em casa às vezes somos nós, não é? É uma coisa absolutamente ridícula. E me desmancharam a candidatura. Claro.
Eu pergunto, o senhor acha que o Ibope agiu deliberadamente para prejudicá-lo? Eu não tenho, a mim não. Atirar mais um senador desenvolvimentista e nacionalista do Congresso Nacional. Eu tenho dito sempre que quando eu quero comprar pão, eu vou numa padaria. Peixe eu compro na peixaria. E pesquisa no Instituto de Pesquisa. Existe a possibilidade de o senhor ter pago um preço por defender o Lula até o fim? Eu acho que sim. Eu acho que essa identificação foi colocada também como existência brutal. Mas você veja, se ela não existia até a véspera da eleição, como é que ela se consolida, se cristaliza em algumas horas? Eu acho o seguinte, Paulo. O Lula, o Requião, todo mundo pode ser objeto de investigação, não pode ter privilégio nenhum. Mas é evidente que aquela história do apartamento do Lula é uma falseta, né? Ela não tem nenhum suporte jurídico. O Lula tem outras culpas. Que se levantem as culpas, processem e condenem o Lula. Mas aquilo foi uma jogada para tirá-lo da disputa eleitoral. Mas não foi tirar o Lula. Eu defendo o Brasil, não defendo o Lula. Eu defendo um projeto nacional, o nosso processo civilizatório. Não vai existir nação brasileira com entrega de terra, com entrega de petróleo, com afastamento do trabalho. Como é que pode haver desenvolvimento sem salário? Como é que pode haver desenvolvimento sem banco público? Agora, esse boneco falante do Bolsonaro diz: vamos privatizar tudo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Eles querem acabar com o país, nos transformar numa espécie de potência de quinta categoria, associada, subordinada a outros interesses. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Senador, ele disse... Bolsonaro. Me pergunta, mas e o prestígio do Bolsonaro? Paulo Henrique, eu não vejo o prestígio do Bolsonaro. O que eu vejo é um desencanto da sociedade brasileira, uma falta total de crédito dos políticos, tiveram a sua imagem destruída pela narrativa da grande mídia. Mesmo que levou isso ao governo da Alemanha. Me deu a condição de eleger um número fantástico de deputados e de ser o chanceler. Agora, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Eu não convivi com o Bolsonaro no Senado esse tempo todo. É um deputado menor. Ele diz que vai preservar as empresas estratégicas. Isso tranquiliza o senhor? Ele disse isso num dia, no dia seguinte o Paulo Guedes disse que não vai ser assim. E o Paulo Guedes é por ser piranga dele. Dele e de outros. Dele e de outros. Então, eu não vejo viabilidade do governo do Bolsonaro. A mídia construiu essa imagem. A falta absoluta de credibilidade na política. Você crê, Paulo, que algum parlamentar que conheça o Bolsonaro vai respeitá-lo como presidente da República? Pessoalmente, que tenha convivido com ele o tempo todo? Ele e as suas briguinhas de lavadeira, mulheres aqui e ali, discutindo no salão azul, no salão vermelho, dizendo estultices absolutas. Não é? O Bolsonaro fascista é. Senador, deixa eu fazer uma última pergunta. Preconceito, mas fascista não. Não é possível que o Brasil ceda a ganância internacional. Eu li outro dia um artigo do Viola, do Gaúcho, interessante, que ele dizia que essa opção Bolsonaro se marca desde o seu batismo no Rio Jordão, Israel, na tradição judaico-cristã. Seria uma aliança Estados Unidos e Israel, né? O judaísmo, o judaísmo prático, fundamentalista, e os Estados Unidos. Mas o Trump não está nessa mais. O Trump está fazendo uma política nacionária, grotesca, mas nacional. Ele não está nem aí com a globalização e o domínio do capital financeiro. Ele está brigando por emprego nos Estados Unidos. Agora, senador, com a sua responsabilidade política, o que o senhor acha que
a oposição ao Bolsonaro, que é provavelmente o futuro presidente, o que a oposição deve fazer? Como agir? Que bandeiras levantar? Eu acho que as bandeiras fundamentais são as bandeiras nacionais. Brasil-Nação, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós temos que nos inspirar em países que saíram de crises muito maiores que a nossa. A Alemanha dos anos 30 e os Estados Unidos dos anos 30. A Alemanha com Horácio Greeley e Al Machado, os Estados Unidos com Roosevelt e depois o apoio e a codificação das medidas do Keynes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Roosevelt, por sugestão do Henry Ford, diminui por lei a carga horária dos trabalhadores para pôr mais gente trabalhando, e por lei aumenta o salário mínimo. Sim. O que o Ford disse a ele quando ele tentou condecorá-lo em função da linha de montagem. O Ford, baseado nas ideias do Taylor, que a produtividade aumenta com a especialização do trabalho, havia colocado essa tese na linha de montagem. E os trabalhadores especializados em menor tempo produziam mais e com mais qualidade. Então um grupo forjava um motor, outro grupo usinava, outro grupo montava uma caixa. E isso se espalhou na economia americana, que era complexa também como é a nossa hoje. E o Roosevelt resolve condecorar o Ford. E você está nos salvando, saindo da crise. E ele diz, não aceito, presidente. Não aceito a homenagem porque nós estamos acabando com a economia americana e eliminando a possibilidade de desenvolvimento. Mas por que, Henry? É do Roosevelt. E o Ford explica. Porque nós estamos aumentando a produtividade e não temos consumo. Não tem quem compre. Então qual é a saída? E o Ford dá a saída. Diminua o tempo de trabalho por lei, aumente o salário e recupere a capacidade de demanda do país. Foi assim que começou a saída do New Deal, do novo pacto. Mas depois disso, Paulo, o que ocorreu? Grandes investimentos públicos, as authorities, as hidrelétricas do Estado, as novas estradas, como na Alemanha fizeram as autobahns, o acordo entre os grandes empresários alemães na reconstrução da infraestrutura do país. Eles acabaram com o desemprego em 6 meses e com a inflação em 7 dias. Nós estamos fazendo o contrário. Estamos aviltando todo o processo civilizatório brasileiro e entregando ao comando dos interesses do grande capital financeiro nacional e internacional. Veja a equipe sugerida ou exposta pelo tal Paulo Guedes. Todos, praticamente todos, com graduações e pós-graduações em universidades liberais, tipo Chicago dos Estados Unidos. Tudo Chicago Boy. Em sentido de patriotismo, de fraternidade, são operadores do capital financeiro. O Brasil tem que se livrar disso. Ou agora, na eleição, eu vi hoje na internet um programa do Haddad, batendo nessa violência, na tortura, que é essa característica básica do Bolsonaro, pelo menos no seu discurso, de boa qualidade. Mas essa luta não pode parar na eleição. Mesmo, você sabe, com o nosso Haddad, eu teria muita divergência. Eu fui oposição ao governo quando o Meirelles mandava. Fui oposição ao governo da Dilma quando o Levi era o condutor da economia. A minha postura, Paulo, é nacional desenvolvimentista. Eu acredito no Brasil, nos brasileiros, nos nossos empresários e conheço a história econômica do mundo. Porque não aceitar em hipótese alguma esse modelo absolutamente estúpido de liberalismo econômico, aviltamento do trabalho e escravização do país. É isso que está em jogo. Mas a narrativa nos leva a uma posição que não entende isso. E imagina que estamos entre o bem e o mal. É o desespero, a falta de esperança que alimenta o voto no Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Ninguém pode votar no Bolsonaro ouvindo o que ele diz, como ele fala e como se comporta. Agora, senador, uma última pergunta. Um dos mais precários deputados das últimas legislaturas. Última pergunta, senador. O que o cidadão Roberto Requião vai fazer a partir de 1º de janeiro? Eu sou militante político, Paulo. Perdi a minha posição no Senado. Sim. É claro que sinto isso.
sinto porque ajudei a segurar muita barbaridade no Senado, defender o Brasil, defender os nossos trabalhadores, defender os nossos empresários. Sinto porque me preparei a vida inteira para isso, estudando história, sociologia, estudando economia. E a minha participação seria uma participação interessante, como foi nesse último período. Mas como militante político, presente na luta política. Amanhã convoquei uma grande reunião aqui na sede do PSDB que eu presido no Paraná. É uma reunião a favor do Brasil. Eu provavelmente, com o Haddad no governo, seria oposição ao Haddad. Sim. A minha posição é muito diferenciada, essa posição exposta pelo Haddad, embora reconheça bem um cara sério. Certo. Mas ele é um professor da USP. O senhor preferiu o Ciro? Escola Fernando Henrique Cardoso. O senhor preferiria o Ciro? Nós não podemos aceitar isso. É votar no Haddad, porque ele é a perspectiva do Brasil se rediscutir, do povo poder participar da grande discussão dos caminhos que nós vamos ter daqui para frente na economia, na estrutura social, na organização administrativa. Tá. Muito obrigado, senador. Trágico e difícil do Brasil. Mas nós temos que tomar posição. Claro. Que o Brasil não começou ontem e não acaba dia 28.